a realidade. O cara vai terminar a faculdade com o mesmo currículo de mais um monte de gente. Exatamente. E aí na faculdade, ele poderia estar fazendo network e tal, mas muitas vezes não rola. Exatamente. Esse network você não precisa nem necessariamente usar no seu meio de trabalho, mas só de você fazer networking aqui vai te ajudar na hora que você for fazer seu network lá na frente. Tipo, você se comunicar com as pessoas. Com certeza. Você conseguir... Mano, a ideia mesmo da faculdade, pra mim, o que mais me ajudou foi eu saber quem eu era. É louco isso daí, porque, tipo, quando a gente... Entendi. Eu tava em Campinas, eu fiquei 17 anos em Campinas, eu conhecia as mesmas pessoas, eu ficava naquele meio. E aí, quando eu fui pra Londrina, eu desconectei, sabe? Eu podia ser um cara que eu não era. Sabe? Sim. É porque você vai fazer alguma coisa ali dentro da sua casa, com a sua família, né? Você vive de um jeito diferente. Sim. Quando você tá na escola com seus amigos, você é de um jeito ali que você já foi moldado daquela maneira. A partir do momento que você desconecta, você pode construir você. Você consegue ser você. Total. E, mano, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa foi ter. E aí isso foi mais ou menos em 2019 quando você decidiu trancar ela. É. Apesar de tudo isso, qual foi o motivo principal? Então, tava estudei pra cacete. Nossa, isso que é foda, vai e volta. É, mas aí, estudei lá, educação financeira, estudei, aí cheguei no empreendedorismo. Eu sabia que empreendedorismo era um bagulho muito foda. Eu sempre soube que os caras que era foda era empreendedor. Só que eu nunca tinha estudado. Só que aí depois que eu estudei educação financeira, eu falei, mano, dá pra estudar empreendedorismo também. Total. Vi palestra pra caramba, e aí chegou um momento que eu tinha uma prova de cálculo 2 e tinha ali as palestras do Flávio Augusto pra eu ver. Aí eu falei, beleza, vou estudar pra cálculo 2. Aí eu estudei pra cálculo 2, fui mal na prova, e aí eu falei, beleza, mano. Tava querendo estudar pra outro lugar, lá pra outro bagulho. Deixei de estudar, estudei pra essa bosta aqui, fui mal. Sim. Eu fiquei, aí veio, sabe, aquele ponto de inflexão que o Flávio Augusto fala. E aí Ele que me deu esse livro, inclusive. É? Mano, esse livro é muito louco. É foda. Esse livro aí... Eu ia vender o canal Cortes Podcast. Sério? Aí eu tava na decisão entre vender ou não vender. Uhum. Aí nisso... Se liga, essa história é foda. Porque esse livro... Por que ele me ajudou muito? A decisão de vender... Eu ia vender o canal pelo que eu precisava pra fazer o podcast. Que na época, eu fiz as contas que seriam 50 mil. Só que depois eu fui descobrir que era no mínimo o dobro disso. Nossa, verdade, é caro, hein? É. Então eu precisava desses 50 mil. Então, e aí chega um cara me oferecendo essa grana pelo canal. Aí eu poderia não vender. E aí, tipo... Aí eu falei, mano, tá, o que eu faço? Eu vendo e começo o podcast agora, isso devia ser em março desse ano. Eu vendo, pego essa grana e começo o podcast, ou eu não vendo. E aí isso é um ponto de inflexão. Porque a decisão que eu tomasse ali ia mudar totalmente o rumo. Com certeza. E mudou, né? Mudou, porque se eu tivesse vendido, ia ter dado tudo errado. Sério? Sério, mano. Por quê? Porque eu tinha feito as contas que 50 mil ia dar certo. Uhum. Aí se liga, nesse mês de 50 mil, depois que eu decidi não vender, o mês seguinte, eu não lembro se foi 50 ou fiz 100 mil no mês. Caraca. Com o canal de cortes. Imagina. Mano, eu fico enxergando isso, esses caras que, tipo, tem muita gente que compra e vende canal. É. A primeira proposta do Cortes Bilionários, chuta, quanto que foi? Primeiro cara que chegou assim, ó, quero comprar seu canal. 50 mil? 70 conto. Caralho. 70 reais eu tô falando, tá? Mentira! Verdade. Aí eu falei, mano, que isso? O canal tava com 10 mil inscritos, tava ali e tal. Você é louco, 70 conto. Pois é. Vai se fuder. Aí eu fui lá, beleza, vamos analisar o perfil do moleque e tal. Aí eu entrei e falei, mano, é uma criança. Aí eu falei, beleza. Mas pelo menos o cara já chegou esperto pra cacete, né? Só esqueceu que não é 70 conto que vale um canal. Porque Com certeza. 70 conto você não paga nem editor. Sim. Imagina? Pois é. Mas, mano, da hora. Da hora que, tipo... Aí ele, na época, ele me deu o livro. Aí eu, como um bom procrastinador, eu nunca li o livro, mas eu fui atrás de algum vídeo no YouTube. Exatamente. Do Flávio Augusto falando sobre o mesmo assunto, né? Uhum. Aí eu vi aquele vídeo e eu falei, tá, então eu me encontro nesse ponto de inflexão. O que eu faço? Eu lembro que eu pedi opinião da galera ao meu redor. Uhum. E aí eu não vendi o canal. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no mês seguinte eu consegui fazer o que eu ia vender o canal. E aí e depois disso o canal só foi aumentando o quanto de dinheiro ele dava. Da hora, mano. E agora você tem o canal e o podcast. Pois é. Da hora demais, Foda, né? Mano? Eu lembro que uma coisa que mudou muito o meu jeito de pensar nisso, na época de vender, foi uma palestra dele fazendo, era um podcast falando sobre valuation. O equity. O equity. Aí naquilo eu falei, entendi mais ou menos como funciona. Aí eu percebi que o Cortes Podcast valia muito mais de 50 mil. Já naquela época. Com certeza. Ele tinha acabado... Nem tinha 100 mil inscritos, eu acho, ainda. Conclusão. Não venda o seu canal de podcast. Não venda seu canal. Venda muito mais caro. É isso que é foda, porque o pessoal não sabe o valor que tem.
Não sabe, mano. E eu percebo isso pelo pessoal que vem atrás.